Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL. Dessa vez o episódio de hoje cobrindo a semana 6 da temporada regular da liga. O podcast Muito Incompetente na NFL tem esse nome que é uma brincadeira com fundinho de verdade, e aí na medida que você vai acompanhando a temporada regular e os playoffs da liga com a gente, você vai entendendo por quê. O episódio de hoje ele é um episódio especial, assim, dizendo, né, pelo nome do podcast, porque no dia que a gente está gravando, terça-feira, dia 18 de outubro, se comemora 7 anos do fake punch tenebroso que o time de Indianapolis Colts fez um certo dia, 7 anos atrás, contra o New England Patriots. Uma jogada de muita incompetência na NFL. Uma jogada essa que, inclusive, se você olhar direitinho o nosso logo, você vai perceber que esse é o desenho, né, do X e Os que você vai ver, é dessa jogada aí, desse fake punch nojento que o time de Indianapolis fez 7 anos atrás, tá? Então a ideia do nosso podcast é falar um pouquinho aqui no detalhe sobre por que as coisas acontecem da forma que elas acontecem dentro da liga, e no episódio de hoje a gente fala sobre um dos melhores jogos da temporada, né, com certeza o melhor jogo do final de semana, que foi o Bills enfrentando o Chiefs, né, então o time de Buffalo indo até Kansas City saindo vitorioso. E a gente também fala no detalhe um pouquinho mais sobre os times com recorde positivo na liga. Então hoje a gente tem 10 times só na liga, depois de 6 semanas com um recorde positivo, então com mais vitórias do que derrotas. E a gente fala um pouquinho aí de cada um, e se eles são, principalmente, se eles são de verdade ou se eles são de mentira, né? Se a gente imagina que eles vão continuar sendo times de recorde positivo, que vão para os playoffs, que brigam por título, ou se logo logo a conta vai chegar e esses times vão cair de produção. Eu sou o Lucas, sou o âncora do episódio, vou estar aqui com vocês, e hoje vocês vão ouvir também as vozes de Thiago, Felipe e Paulinho. Então bora lá para o nosso primeiro no detalhe. E nosso primeiro assunto de hoje é um pouco do jogo Bills e Chiefs no detalhe. Então o Buffalo Bills visitou o Kansas City Chiefs e venceu por 24-20. Esse era o jogo que a gente mais esperava nessa rodada da NFL. E a grande pergunta que fica depois dessa partida é: esses são os 2 melhores times da liga, na opinião de vocês? Olha, eu acho que são, tá? E eu vou começar pelo Buffalo Bills pelo seguinte: semana passada eu comentei o jogo deles aqui no podcast, e eu falei um negócio que, assim, eu falei com essas palavras, eu falei: isso aqui não se diz, mas eu vou dizer que se o Buffalo Bills não ganhar o Super Bowl, eu vou ficar extremamente surpreso. E eu acho que depois desse jogo fica mais fácil da gente achar isso, porque, assim, na semana 1 da NFL, quando os Bills jogaram com os Rams, ficou aquela sensação de todo mundo tipo: putz, olha essa máquina, esse é o time que vai ganhar o Super Bowl. Mas com um jogo tem muita... Você não sabe, né? Você não sabe quanto bom é o adversário e tal. E conforme as semanas vão andando, a gente vai descobrindo o que é verdade e o que é mentira. Acho que o episódio de hoje é muito baseado nisso, né? O que é verdade e o que é mentira, com 1/3 de temporada andando. E eu acho que não tem nada mais valioso para você medir se um time é bom ou ruim quando você mede ele contra um time que você acha que é igualmente tão bom quanto, e vê o que acontece, né? E para mim, eu acho que tem 3 times que são melhores do que qualquer outro da NFL, que são os Bills, os Chiefs e os Eagles. Então, assim, para mim, eu não tenho a menor dúvida que o Bills é o melhor time da NFL. Ter ido lá na casa do Chiefs ganhar deles é muito significativo para mim, porque mostra muita coisa. Mostra que eles estão com facilidade de fechar os jogos também. E para mim mostra uma evolução do ano passado, que, assim, quando esse time jogou contra o Chiefs, quando a gente teve nos playoffs Bills e Chiefs no ano passado, o Bills fez o que tinha que fazer para fechar o jogo ofensivamente, mas aí eles permitiram o último drive do Patrick Mahomes, que permitiu um field goal que tirou esse jogo da mão deles, tirou essa vitória deles, né? E eu acho que nessa partida dessa semana, eu acho que essa adição do Von Miller transformou, assim, você traz um cara vitorioso desse, um cara experiente, que ganhou em times diferentes e tal, e você transforma a unidade, assim.
E eu acho que eles têm essa peça a mais, assim, esse negócio a mais. Então, assim, eu acho o time mais bem treinado da liga. Eu acho que eles têm talento em todas as fases do jogo. Então, eu acho esse o melhor time da liga. Agora, se o Chiefs é o segundo melhor time da NFL, para mim é uma discussão. Quem é melhor, o Chiefs ou o Eagles? Eu vou pegar o time que tem o Patrick Mahomes, apesar de eu achar o roster do Eagles bastante mais homogêneo e completo. Mas eu acho que no fim das contas, o melhor jogador em atividade no futebol, que é o Patrick Mahomes, faz diferença. Então eu acho que sim, esses são os dois, na minha opinião, são os dois melhores times da NFL. Eu vi muito torcedor do Chiefs falando, eu tô mais positivo agora com o time, porque jogou com os cornerbacks reservas contra o Josh Allen, conseguiu limitar os Bills a 24 pontos ali no Arrowhead. E, cara, eu acho que ainda bem por aí. Porque eu acho que o Bills é sim mais time do que o Chiefs. Considerando que esse confronto na pós-temporada muito provavelmente vai ser em Buffalo, que é tão difícil jogar lá quanto é difícil jogar no Arrowhead, ou mais, principalmente se a gente for considerar o clima. E eu acho que, principalmente para esse confronto, com um cenário de clima frio, etc., assim, a forma como o time do Bills é montado favorece muito mais ao Bills do que aos Chiefs, né? Os Bills são um time montado para jogar em Buffalo, os Chiefs não são. O Patrick Mahomes, ali eu concordo com relação com o Thiago também, que o Patrick Mahomes é o melhor jogador em atividade hoje. Se os Chiefs forem jogar hoje contra os Eagles, eu acho assim, os Eagles no papel tem mais time, mas o que o Mahomes joga é o suficiente para levantar eles sobre os Eagles e conseguir levar o nível de todo mundo que está ao redor dele e conseguir uma vitória. Então hoje eu acho que não tem muita discussão, é Bills e Chiefs, né? Eu acho que a gente tem que assim, aplaudir não só os principais jogadores do Bills, né, que todo mundo aplaude muito o Josh Allen, o Stefon Diggs, o Gabriel Davis, né? Mas eu acho que a gente também tem que falar que tem jogadores que estão fazendo muito por esse time, né? O Tremaine Edmonds, o Matt Milano, que está jogando pra caralho, o Von Miller também está jogando demais, a linha defensiva inteira do Bills está ótima. Eu acho que assim, o coaching staff do Bills, assim, não tem o que falar. Você vê os Bills jogando, não tem erro de comunicação entre os jogadores, assim, entra o terceiro reserva para jogar e o cara sabe o que está acontecendo no jogo, ele não está perdido, que é uma coisa que é muito comum no NFL. Entrar o reserva e o cara tá mais perdido que filha da puta em Dia dos Pais. Então, assim, o Bills é o melhor time assim, não só em campo, mas também na sideline, eu vou ficar bem chocado se os Bills não ganharem o Super Bowl. Assim, bem rapidamente, até porque eu concordo com o que foi falado. Primeiro, assim, a pergunta do Lucas, né, a pergunta do nosso âncora aqui do podcast. Os Bills e os Chiefs são os melhores times da NFL? São. Tá? Os Eagles entram nessa história um pouco, talvez por causa do recorde de 6-0 e porque tem realmente um roster muito forte, cheio de talento em todas as fases da bola. Só que na principal posição do jogo, eles estão bem abaixo dos Bills e dos Chiefs, com todo respeito ao Jalen Hurts. Ele não está ainda na mesma conversa do Patrick Mahomes e do Josh Allen, né? E por que esses dois times são os dois melhores times da NFL? Eles têm o Patrick Mahomes, no caso dos Chiefs, que é o melhor jogador em atividade da liga, e o único outro que hoje se equipara a ele, ou que chega perto dele, é o Josh Allen, nos Bills, né? E aí a pequena diferença, ou alguma coisa que tem entre um e outro, é compensada no caso dos Bills pelo roster que é melhor, pelo ataque que roda melhor e pelo time que hoje está mais bem treinado, especialmente na defesa, né? Não que os Chiefs tenham uma defesa ruim, péssima, nada disso. Ela é suficiente para os caras chegarem lá, já que o ataque marca muitos pontos. Mas a defesa dos Bills tá impressionando muito, né? E a peça nova, o Von Miller, realmente mudou o nível dela. Mudou o nível dela completamente e fez subir o nível dos outros, né? Porque agora o Ed Oliver, pelo meio da linha, ele pode pressionar mais, porque o cara sabe que se ficar 2 ou 3 dobrando ele ali o tempo todo, o Von Miller vai ficar no mano a mano.
E aí vai derrubar o quarterback adversário e tal. Então, assim, são os dois melhores times, são mais completos. O Eagles entra na conversa porque está fazendo a melhor campanha da liga até agora, mas na posição que mais importa eles estão abaixo, porque Jalen Hurts ainda não é um quarterback do nível do Josh Allen e do Patrick Mahomes, e eu honestamente acho que não será em nenhum momento da carreira dele. Como também acho que os Eagles têm assim, uma cara de que vão chegar nos playoffs, mas vão perder rápido, sabe? Então, assim, e aí como o Paulo e como o Thiago falaram, a minha aposta hoje para o AFC Championship Game é Chiefs contra Bills em Buffalo, e aí vamos ver o que vai acontecer, porque possivelmente vai estar bastante frio, e quem sabe até um jogo com bastante neve, alguma coisa assim. E aí até falando um pouco mais assim desses dois times em específico, dos ataques deles, e aí até entrando um pouco no jogo, eu tinha separado alguns números aqui, algumas estatísticas antes do episódio, né? Então, em comparação com toda a liga, em pontos por jogo, o Chiefs é o primeiro, o Bills é o segundo. Total de jardas, o Bills é o primeiro, o Chiefs é o quarto. Número de first downs, Chiefs primeiro, Bills segundo. Porcentagem de drives que eles conseguem marcar ponto na liga toda, Chiefs segundos, Bills terceiro. Número de porcentagem de sacks em cada tentativa de passe, Bills é o segundo time que menos sofre, Chiefs é o sexto time que menos sofre. Conversão de terceiras descidas, Bills é o que mais converte na liga, Chiefs é o segundo. Então, assim, quando você começa a olhar o ataque desses dois times um pouco com mais de detalhe nos números, é um negócio absurdo, assim. São, provavelmente, se você juntar tudo, os dois ataques mais prolíficos da liga, né? Não só em pontos por jogo, mas em várias outras fases das estatísticas ofensivas. E ainda assim, a gente precisou de uns mais de 20 minutos ali da partida rolando para sair o primeiro touchdown, né? Então, como que vocês viram esse embate aí de uma defesa do Bills, que é uma das melhores defesas estatisticamente da liga, né? Então os números dessa defesa do Buffalo Bills são muito bons, mas o Chiefs não. E ainda assim o Chiefs começou o jogo parando o Buffalo Bills ali por 4 drives seguidos até sair o primeiro touchdown de Buffalo. Eu acho que esse jogo foi uma espécie de um jogo de xadrez por um bom tempo, com as duas defesas tentando... Eles tinham uma ideia do que eles queriam tentar, e eu acho que os dois times viram certas coisas funcionarem até que elas deixaram de funcionar. O Buffalo Bills joga 98% dos snaps deles em níquel. Eles jogam níquel, jogam zona, que é o que funciona contra o Patrick Mahomes. E se você for olhar o jogo de ontem, eles jogaram 15% dos snaps deles em dime, sobretudo em terceira descida. Então, assim... Terceira descida pro Chiefs, eles mudavam para dime. E aí, com 6 caras no fundo do campo, é pedir para dar problema. Então, toda vez que... Eu acho que, eventualmente, os Bills vão se arrepender de ter feito isso. Porque toda vez que eles faziam isso, o Patrick Mahomes fazia eles pagarem como ele fez todo mundo pagar. Eu tô falando isso desde lá no começo da temporada, daquele... Chargers Chiefs, eu tô falando a mesma coisa, assim, tem uma fórmula para parar o Mahomes e quando você abandona isso no meio de um jogo, ele te faz pagar. E aqueles ótimos passes pro Juju Smith-Schuster, que foram os momentos do jogo que você falou, puta, esse é o Mahomes e tal. Foi exatamente quando o Bills meio permitiu isso. E aquela interceptação final do jogo para a defesa dos Bills que mata o jogo foi justamente os Bills sendo disciplinados e fazendo o que funciona, né? Ao mesmo tempo, eu acho que o Chiefs entrou assim, vamos jogar em casa, a nossa defesa inflama a torcida e vice-versa, né? Também já comentei isso em outro episódio aqui. Eu acho que o Chiefs entrou falando, cara, eu acho que o Chiefs defensivamente abandonou o senso comum, porque eles falaram, cara, nós vamos pressionar o Josh Allen o máximo que a gente conseguir. Então, assim, você via no começo do jogo, eles estavam incomodando o Josh Allen por muito tempo, mas o Chiefs, como o Paulo falou, não tem tanta pressão por edge quanto outros times da NFL têm, o que significa que para conseguir chegar no Josh Allen, eles estavam usando blitz. O time do Chiefs é o time da NFL que usa mais blitz de defensive backs em toda a liga. E eu acho que isso funcionou até que deixou de funcionar.
Porque aquele primeiro touchdown lindo lá pro Gabriel Davis é justamente isso, assim, rola um blitz, o Josh Allen fala, pô, lindo, você vai me deixar um cara one-on-one? É touchdown, como ele fez o ano todo, né? Então, no fim das contas, eu acho que foi um jogo de xadrez entre as duas defesas, tentando, blefando até onde dava, e chegou um momento que parou de funcionar pros dois times, né? E no fim das contas, eu acho que a melhor defesa ganhou, assim. Eu acho que o Buffalo Bills mereceu fechar esse jogo com uma interceptação, assim, porque é uma das defesas mais bem treinadas que eu já vi, assim. A comunicação dos caras em campo, o jeito que eles se olham, que eles mudam. O ataque muda alguma coisa, os caras ajustam na hora, tanto faz quem tá no campo, os caras sabem o que fazer. A comunicação muito impressionante e a forma como eles fazem a rotação de cobertura também. Tipo, tá no meio da rota, os jogadores comunicam, o safety comunica pro cornerback quem ele vai pegar, o cornerback vai fazer a função do safety. Cara, é uma defesa bem treinada pra caralho. Tipo, é muito bonito mesmo ver os caras jogando. Eu acho que esse jogo também desse final de semana, ele é meio que o, sei lá, quinto ato de uma peça aí entre Buffalo e Kansas City, desde que tem Mahomes e Josh Allen de cada um dos lados, né? Então, desde 2020, essa é a quinta partida entre os dois times. A primeira aqui, né, dessa sequência, então, em 2020, o Chiefs ganhou do Buffalo, lá em Buffalo, e as últimas 4 partidas foram em Kansas City. E aí eles dividem as vitórias, né? Então, incluindo playoff daí, né? Oi? Incluindo playoff. Incluindo playoffs, né? Então a gente tem uma primeira partida de playoffs em 2021 que o Kansas City leva, depois uma partida de regular que o Bills leva, uma partida de playoffs ano passado que foi aquele jogão, provavelmente o melhor jogo dos playoffs na temporada passada que o Kansas City leva na prorrogação, se aproveitando da injusta regra de prorrogação da liga, e agora na temporada regular o Buffalo Bills leva. Então 2-2 aqui desde 2021, né, 2 vitórias para cada lado, só que o Kansas City sempre ganhando o jogo que mais importa, que é o jogo de pós-temporada, né? Então eu vejo muito que essa partida foi uma continuação assim, da peça de teatro, do jogo de xadrez entre esses dois times, e não vai ser a última, né? Esses dois times aqui, óbvio que ainda é a semana 6, ainda tem muita coisa para acontecer, mas tem muita cara de que esses dois times vão se encontrar de novo dentro dos playoffs aqui nessa temporada, por serem, assim, estarem destoando até de certa forma como os dois times mais fortes da AFC nesse ano. E na nossa segunda parte do episódio de hoje, a gente quer falar um pouquinho no detalhe sobre os times que têm um recorde positivo até agora na liga, né? Então eles são, primeiro, com 6 vitórias e 0 derrotas, o Philadelphia Eagles, soberano, invicto. Depois a gente tem 3 times com 5 vitórias e 1 derrota, que são Buffalo Bills, New York Giants e Minnesota Vikings. 4 times com 4 vitórias e 2 derrotas, New York Jets, Kansas City Chiefs, Los Angeles Chargers e Dallas Cowboys. E aí 2 times da AFC South com 3 vitórias. No caso do Titans, 3 vitórias e 2 derrotas, porque eles descansaram na semana 6, então foram um dos primeiros times a ter uma bye week, a ter uma semana de descanso. E o Indianapolis Colts com 3 vitórias, 2 derrotas e seu empate na primeira semana da temporada regular contra o Houston Texans. Então a ideia aqui é a gente falar um pouco sobre os times com esse recorde vitorioso até agora e, no detalhe, comentar se a gente acha que eles são de verdade ou de mentira. Então, para mim, a primeira aqui, Philadelphia Eagles e seu recorde invicto, e eu queria ver, começando pelo Felipe. Felipe, 6-0, Philadelphia Eagles, melhor time da liga. Verdade ou mentira? Mentira. Os 2 melhores times da liga são o Buffalo Bills e o Kansas City Chiefs nessa ordem. Os Eagles estão, para mim, na discussão de serem aí o terceiro, pelo ataque extremamente explosivo que eles têm aí, com o Jalen Hurts comandando, né, o grupo de recebedores muito bom, um jogo corrido de certa forma consistente, e uma defesa realmente muito sólida, muito forte. E eles têm uma característica de jogo, né, eles sempre começam com o pé no acelerador e depois vão dando aquela administrada.
Em alguns momentos isso já pregou alguns sustos neles, como na semana 1, por exemplo, que eles estavam ganhando fácil, um passeio sobre o Detroit Lions e os Lions voltaram e depois eles acabaram ganhando por um field goal de diferença. Aconteceu agora no Sunday Night Football, né, que eles meio que em um quarto e meio decidiram o jogo, Dallas ainda saiu ali um retorno, mas acabou morrendo na praia. Então assim, os Eagles têm um bom recorde, o 6-0 é o melhor recorde da liga agora, mas não são o melhor time. Devem chegar nos playoffs com certa facilidade, até num seed alto, quem sabe aí o primeiro seed da conferência nacional, da NFC, mas vamos ver em playoff como que eles vão se comportar. Mas são um bom time, acho que os fãs lá estão satisfeitos até agora, mas ainda é, na minha opinião, só a terceira força da liga. Só entre aspas, né? É a terceira força da liga. Eu vou discordar, eu acho que é verdade, eu acho que esse 6-0 é totalmente verdadeiro, eu acho que eles jogaram futebol para estar com esse 6-0, eu acho que eles dominaram todos os adversários que eles enfrentaram até agora, e quando eu digo dominaram, eles dominaram fisicamente, que é uma das receitas historicamente que você ganha na liga, né? Eles ganharam dominando trincheira, as duas. Eu acho que eles são a melhor offensive line da NFL, com certeza absoluta. Eu acho que eles dominaram todas as linhas defensivas que eles enfrentaram até agora. Isso é uma receita muito boa. Mas a linha defensiva deles também é dominante. Eles têm... E eu acho que o roster deles é extremamente homogêneo, assim, então me impressiona muito, assim, você pega a defensive line, você tem todos os biotipos ali para fazer qualquer tipo de play que você precisar. Os linebackers deles são interessantíssimos. A secundária, para mim, eu acho que está bem estabelecido que é a melhor secundária da liga. Eu não vi ninguém jogando tão bem quanto. No papel você tem outro que você pode discutir. Na prática, para mim, a melhor secundária da liga. O grupo de recebedores dos caras tem tudo. Você tem todo tipo de cara. Você tem o trombador, você tem o route runner finesse, você tem o deep threat, né, a ameaça longa. Você tem um tight end que para mim é um dos 3 melhores da liga com facilidade. Então, o Paulinho não falou, eu vou falar uma coisa que ele falou antes da NFL começar, né? Vamos dar crédito para quem fala as coisas antes delas acontecerem. O Paulo falou tudo isso que eu falei antes da temporada começar. Ele falou, olha, o Eagles tem o melhor roster da NFL, exceto o quarterback. Depende, eles vão onde o quarterback conseguir levar. E eu acho que o quarterback tá levando, né? Esse 6-0... primeiro, assim, eu queria não tirar crédito do Jalen Hurts, porque, assim... Eu não quero fazer parecer que o Jalen Hurts é uma merda, porque não é, assim, ele tá jogando bem, legitimamente bem, assim, ele é um dos caras mais raçudos que você vai ver jogando na posição de quarterback, ele vai pro pau todo snap, ele joga com aquele chip on the shoulder que o americano fala, né, aquele cara que tá sempre querendo se provar, sabe, é aquele cara que todo mundo duvida dele, ele quer provar que todo mundo tá errado todo jogo. E eu queria dar crédito também pro coaching staff do Eagles, que tá fazendo um trabalho espetacular. Esse lance dos caras entrarem pisando no fundo no acelerador assim, e abrir uma vantagem e controlar o jogo, eu não sei se é uma coisa ruim, eu acho que eu te argumentaria que é uma coisa boa. E os caras estão conseguindo fazer um game plan que esconde todas as falhas do Jalen Hurts e demonstra todas as virtudes dele. O meu medo com esse Bills, e é onde eu concordo com o Felipe, é que eu acho que se o script do jogo não for o que eles precisam que seja, eu não sei o que vai acontecer. No momento em que algum time, por algum motivo, sei lá, você bota um pick six contra o cara, você... Sabe, se alguém abrir um placar e aí o Jalen Hurts tiver que resolver o jogo lançando e tal, eu acho que tem uma chance dele não conseguir entregar. Então, assim, eu não duvido nada dos caras chegarem no playoff e perderem o primeiro jogo, assim. Mas o que eu acho que eles mereceram ganhar todos esses jogos até agora, eu acho que eles mereceram ganhar sem sombra de dúvida. Eu acho gozado que rolou justamente esse cenário que você falou contra o Jaguars, o Jaguars, né? Rolou contra o Jaguars que entregou demais, né? O Jaguars conseguiu entregar um jogo que não deveria, mas tem uma outra coisa que pode acontecer também, porque assim, eles estão começando do pé no acelerador, tirando esse jogo do Jacksonville, e depois administrando. Só que até agora eles enfrentaram uma concorrência subpar,
porque foi Detroit Lions. Melhor ataque da liga. Melhor ataque da liga em garbage time, né, Paulo? Os caras fazem 90% dos pontos dele depois que o jogo tá perdido. O maior pontuador, o ataque mais pontuou, mas isso não quer dizer que é o melhor. Eu acho lindo, eu tenho os dois running backs dos Lions no meu time de fantasy, então assim, eu tô achando lindo, eles fazem um monte de ponto no garbage time, quando eles jogam, né, porque os dois se machucam 3 vezes por semana. Mas aí depois, Minnesota, Washington, Arizona e Dallas agora sem o Dak Prescott. Beleza, eu não tô tirando mérito não, os caras assim. É aquela coisa, você tem que ganhar, você é o favorito, você tem o melhor time, você tem que ir lá e ganhar. Eles estão fazendo isso, certo? Mas pensa o seguinte, eu comecei forte e abri um 14-0 contra o Buffalo Bills ou contra o Kansas City Chiefs no Super Bowl. Vai dar para administrar o Patrick Mahomes ou o Josh Allen com aquele ataque rodando redondo? Vai funcionar? Ou, se o Patrick Mahomes faz 2 touchdowns seguidos, o Jalen Hurts para na defesa, o Josh Allen e tal, e aí? Por isso que eu falei assim, eles são um muito bom time, um excelente time, eles têm talvez o melhor roster da liga, em termos de talento e homogeneidade, mas eles não têm na posição principal o melhor jogador, e isso dá uma equilibrada. Tá? A possibilidade, inclusive, eu estava olhando o schedule deles aqui agora, a possibilidade deles chegarem a 9-0 é fortíssimo, porque eles pegam... O melhor time que eles jogam daqui até o final é o Giants. Não, até a 11ª semana, o melhor time que eles jogam é os Colts, porque eles vão jogar agora, acho que com Pittsburgh, depois eles vão jogar com Houston, depois com o Washington Commanders sem o Carson Wentz. Assim, com o Carson Wentz, o Washington Commanders é um time ruim. Sem o Carson Wentz, ele é horrível. Né? Aí tem Indianapolis e Green Bay, que, enfim, os dois times, o Green Bay tem o Aaron Rodgers, né, que é um puta de um quarterback, pode tirar um coelho da cartola e eventualmente ganhar. Os Colts, que hora jogam muito bem, hora jogam muito mal, hora não jogam, simplesmente não aparecem, no show, que nem foi o jogo lá que eles perderam de 0. Então, assim, a chance deles chegarem aí 10-0, 11-0 é imensa. E só para fechar aqui sobre o Eagles e a gente partir para a próxima, acho que uma das primeiras coisas que te ganha jogos na liga é o que o Thiago comentou bem no começo, que é trincheira. E o Eagles domina trincheira ofensiva e defensiva com louvor. A segunda coisa talvez seja turnovers. E o Eagles é o time que menos comete turnovers no ataque e o time que mais força turnovers na defesa. Então, assim, é muito sólido esse recorde deles e essa apresentação deles. E aí tem uma questão que eu acho que, cara, ela é super relevante toda vez que você discute algum time, que é a força do calendário que eles estão enfrentando, né? E o contraponto disso é, cara, você enfrenta quem coloca na sua frente. Tem muito o que você fazer. Você tem que jogar contra quem está na sua frente. E aí quem se colocou na frente do Eagles até agora na temporada foi superado. E o Mike Clay, que é um funcionário lá da ESPN norte-americana, ele postou nessa terça-feira o strength of schedule, né? Então a força do calendário ali para o restante da temporada de cada time. E ele coloca o Philadelphia como o segundo mais fácil, só atrás do Atlanta. Então, assim, cara, você joga contra quem está na sua frente. E a chance do Philadelphia ser o melhor recorde da liga esse ano e descansar na primeira semana dos playoffs e ter todos os seus jogos, exceto pelo Super Bowl em casa, é muito grande. E é isso, cara. É o que tem pra frente, e você enfrenta quem colocarem na sua frente e vê aonde fica, certo? E aí, então, né, Philadelphia Eagles, eu acho que o consenso aqui quase é que, ao menos para a temporada regular, ele é de verdade. E provavelmente não, ele é o melhor time da NFC, não só pelo recorde, mas também pelo futebol apresentado. Dando sequência aqui, a gente já falou bastante sobre o Bills, 5 vitórias e uma derrota só. Você ouviu nossa parte sobre Bills e Chiefs, então você sabe que o time é de verdade. A gente já falou bastante sobre eles, tanto nesse episódio quanto no outro. Então vamos pular e ir para o próximo, que é um time bem, bem polêmico aqui. Eu vou começar com o Paulinho perguntando sobre o New York Giants e suas 5 vitórias e uma derrota com o coaching staff novo. Esse time... Boa sorte aí, Paulo. Boa sorte aí para responder, Paulo. Esse time é de verdade ou é de mentira? Esse time vai para os playoffs esse ano?
Cara, se você quiser uma resposta honesta, eu não sei. Tá? Eu não sei. Eu, assim, se for para economizar tempo, eu diria que o Giants, ele é o mesmo time que o Jets. Tá? Que são dois times que estão jogando com uma defesa muito, muito, muito sólida. São duas defesas que, assim, as duas defesas são de verdade. Se você perguntar para mim das fases, assim, a defesa do Giants, ela é de verdade. Tá? Acho que ainda falta ali um playmaker, porque o Giants até agora só tem uma interceptação na temporada, que foi nesse último jogo, numa câimbra mental absurda do Lamar Jackson ali no fim do jogo. Assim, o coaching staff, eles sabem que na mão deles eles têm um quarterback bem limitado, que é o Daniel Jones. E eu acho que é louvável, porque o Brian Daboll chegou lá e ele estava numa situação que ele poderia basicamente falar, olha, eu não quero o Daniel Jones, né, e colocar o Daniel Jones colocar o Daniel Jones em campo em situações em que ele não poderia ter sucesso, né, e não é o que ele está fazendo, tá? O que ele está fazendo é justamente construindo um jogo corrido forte com o Saquon Barkley. A linha ofensiva do New York Giants é bem mais forte do que foi nos últimos anos. Eles fizeram investimentos bem pontuais, deu certo. E o Daniel Jones, ele está basicamente lançando a bola para complementar o Saquon Barkley. Né, o passe no New York Giants, ele é complementar. Se você for falar para mim desse jogo do Giants com os Ravens, eu acho que ele é um jogo que conta uma história, na verdade, algumas histórias, né? A primeira história é como o coaching é importante na NFL, porque alguns anos atrás você tinha o Brian Daboll e o Greg Roman, os dois eram comentados como futuros head coaches, né? E porque o Brian Daboll fez o Josh Allen jogar, o Greg Roman estava fazendo o Lamar Jackson jogar. A gente avança no tempo e o Brian Daboll virou head coach e o Greg Roman não virou head coach. E tem um motivo para isso. Para mim é muito claro. O Brian Daboll é um excelente treinador. Tá? Agora, se isso vai ser o suficiente para o Giants chegar nos playoffs, não sei. Eu não duvido, porque a NFC, assim, fraco é um elogio, tá? Pro que a gente tá vendo da NFC hoje. Então, se é time para chegar nos playoffs, eu não sei. Não acho impossível, mas eu não sei. Agora, se eu acho que é um time que chega nos playoffs e pode surpreender, não. Não é. Mas eu vou te ajudar aqui, Paulinho. Obrigado, que eu tô precisando. O Giants é de mentira, tá? E eu vou te falar por que eu acho isso, assim. Cara, esse recorde de 5-1 é um overachieving do caramba, assim. Eles estão alcançando muito mais do que eles deveriam. E aí muita gente tem acreditado isso à defesa. E realmente, ela é a 8ª defesa que menos cede pontos por jogo na liga. Só que ela está na metade de baixo da liga em jardas, então ela é uma das defesas que, ali se você dividir a liga em duas metades, ela está na metade que mais cede jardas. Ela é uma das que mais cedem primeiras descidas. É a 29ª em penalidades, ou seja, está ali no top 4 defesas que mais cometem faltas. Drives que o time adversário consegue pontuar, ela é ruim. Drives que ela força turnover, ela é ruim. Ela não está na metade superior em números de saque. E aí você fala, caramba, mas como que eles estão ganhando esses jogos? Mesmo com todos esses indicadores, de alguma forma, ela é a 4ª melhor defesa da liga em conversão de terceira descida. Então, é terrível você converter terceira descida contra o Giants. E ela é a 5ª melhor defesa da liga quando o adversário está na red zone. Então, você chega na red zone, você não consegue ter tanto êxito contra o New York Giants. Quando eu olho tudo isso, e você pensa assim, pô, são 6 jogos na temporada, 1/3, a gente já tem um espaço amostral bacana, mas ainda falta muita coisa acontecer na liga. E aí, quando eu vejo tudo isso, esses 2 números de terceira descida e red zone, que são, talvez, os principais números, né? Pô, se você não consegue converter terceira descida, seus drives acabam. Se você chega na red zone e não pontua, você não consegue ganhar jogo.
esses dois números, eu não vejo como que o Giants vai se manter tão bem no restante da temporada. Porque não tem nenhum outro indício em outras fases da defesa que eu consigo olhar, assim, ao menos estatisticamente, e falar, não, isso justifica o time estar conseguindo parar os adversários na terceira descida ou parar os adversários na red zone. Então eu não vejo esse time essa defesa mantendo uma performance tão boa, uma performance de 8ª defesa que menos cede pontos na liga, e o ataque, enfim, o ataque é super abaixo, né, da média da liga, assim. Então o ataque não vai compensar, essa defesa vai chegar um cheque de realidade já para essa defesa, e o Giants vai começar a seguir um pouco mais em linha do que a gente esperava. Eles provavelmente são melhores do que a gente esperava no começo da temporada, do que eu esperava no começo da temporada, com certeza. Brian Daboll, ele é legítimo, com certeza. Agora, para mim, o Giants é de mentira. Mas eu acho que tudo isso que você falou meio que sublinha o que o Paulo tinha falado justamente disso, que você acabou de falar. Você quer saber se o staff é legítimo ou não, são nessas pequenas coisas. Eu concordo com você que essa defesa não é realmente boa. Se você comparar a defesa do Giants com realmente as melhores defesas da liga, eu acho que eles não estão no mesmo nível. Você sabe que essa defesa não é tão boa sabendo que eles são o time que mais manda blitz na NFL inteira. Ninguém manda mais blitz do que eles. Eu comentei umas semanas atrás aí, você só manda blitz se você não conseguir pressionar com pouca gente. Então você manda blitz porque você não tem pressão suficiente na sua defensive line. Agora, a gente ficou um pouco chocado que eles ganharam do Ravens, porque assim, eles se mediram contra um bom time da liga e eles saíram vitoriosos. Aí a gente fala, putz, será que é de verdade ou não? Mas aí eu vou voltar a gente para o episódio anterior em que a gente comentou o quanto, justamente contra o Lamar Jackson, é um dos poucos quarterbacks da liga que o que funciona contra ele é a blitz. Eles mandaram blitz no Lamar Jackson, 69,4% dos dropbacks do Lamar Jackson ontem. Eu acho que isso funciona contra ele. Mas assim, esse time do Giants, eu não sei se eles são legítimos ou não, mas eu acho que eu vou dizer que é o time mais sortudo da liga, mas isso é um pouco de injustiça. Eu acho que é aquele lance de quando a sorte encontra o cara que trabalha, assim, porque eu acho que o que tá acontecendo com esse Giants é um negócio completamente iluminado de, tipo assim, tudo que eles tentam tá funcionando. É um negócio bizarro. Defensivamente e ofensivamente, assim. Então, o que eu acho é assim, esse Giants, eles acham jeitos, no final das partidas, de achar um jeito de ganhar. O que eu acho que prova o quanto o head coach é verdadeiro, assim, porque nessa liga, o que conta é se ele chegar lá no final, um dos dois times sempre vai lá, executa e entrega. Eu acho que esse Giants, que nem você pega esse jogo contra a Baltimore, chegou lá no final, foi o strip sack lá no campo dos caras. O Lamar Jackson jogou muito mal. Esse Giants é empatado o time que tem mais pontos no segundo tempo das partidas na NFL. São 80 e poucos pontos no segundo tempo dos jogos. É o time que mais marca ponto no segundo tempo. E o point differential, né, que é o saldo de pontos, digamos assim, é o terceiro maior da liga no segundo tempo. Eles têm um saldo positivo de 38 pontos no segundo tempo. Eu acho que você mede o staff, se o staff é bom ou ruim, se o time executa no segundo tempo. Que tipo, acontece o que aconteceu no primeiro tempo, os caras ajustam o que tiver que ajustar e voltam pro segundo tempo e ganham os jogos. Mas assim, é insustentável. Você não tem a menor dúvida que é insustentável. Os caras tiveram, se eu não me engano, 7 jogadas de Wildcat direto pro Saquon Barkley. Se isso não é esconder o seu quarterback, eu não sei o que é. Quer dizer, tipo, eles estão jogando basicamente tentando esconder o Daniel Jones do jogo. Tipo, o que a gente consegue fazer? Se não é colocar ele no banco, qual que é o mínimo que ele consegue estragar, entregar os jogos? Eu acho que ele não... Você falou, eles não estão entregando o jogo. Eu acho que eles não estão deixando ele entregar o jogo. Eles estão fazendo o jogo mais simples possível. O Saquon Barkley é o ataque inteiro, praticamente. A offensive line é até melhor que o ano passado, mas assim, eu acho isso bem sustentável também, né? É o que eu falei, o ataque aéreo do Giants, ele é complementar ao Saquon Barkley, né? Que eles realmente estão limitando o Daniel Jones, porque não dá pra você botar o jogo nele, né? Agora,
Eu acho que parte dessas vitórias do Giants tem a ver com o calendário, porque eles pegaram muitos times, ou times que são fracos, ou times que são muito mal treinados, ou times que estão em momentos ruins, né? E isso não tira o mérito dos caras, porque eles podiam chegar nos jogos e não fazer a parte deles, eles fizeram. Tá? Agora, esse jogo contra Baltimore, assim, a estatística que para mim conta a história do jogo é o rating do Lamar Jackson nos quartos das partidas, né? Primeiro quarto, Lamar Jackson com rating de 97,8, no segundo quarto 114,8, no terceiro quarto 100,6 e no quarto período 56,3. Tá? Ou seja, o Lamar Jackson, no fim do jogo, Baltimore estava ganhando, Lamar Jackson entregou uma interceptação que, assim, eu estou tentando entender até agora por que ele lançou aquela bola, que não era para lançar. Depois ele foi extremamente displicente. Jogador de 4 anos na liga não pode ser tão displicente quanto ele foi com a bola na mão ali no quarto período, atrás no placar. Ele não podia estar com a bola assim, quase na cintura. Foi muito, muito displicente. Mas isso não tira o mérito dos Giants. Tá? Falta talento ali nos Giants? Falta. Mas é isso, é um time que vai ganhar os jogos que deixarem eles ganharem. Eu acho que essa é uma forma justa de colocar. Porque eles vão se manter nos jogos o suficiente para ter uma chance de ganhar. Agora, se você não fizer nada, eles provavelmente vão acabar ganhando o jogo. Tá? Eu acho que o Giants é esse time. Mas não é um time para fazer barulho na pós-temporada. E aí outro time da NFC que está com 5 vitórias e 1 derrota é o Minnesota Vikings. Thiago, esse time é de verdade ou ele é de mentira? Cara, eu acho que esse time é de verdade. Eu acho que o recorde é de mentira. Eu não acho que é um time que deveria ter um dos 3. Se me perguntar se é um dos 5 melhores times da NFL, eu não sei. Mas eu acho que talvez seja o segundo. Hoje em dia, talvez seja o segundo melhor time da NFC aí. O que eu duvido é que eles vão, assim como eu acho que o Eagles tem uma chance de passar a temporada invicta e perder nos playoffs, eu acho que esse Vikings, eu acho que tem outros times da NFC que se chegar pau a pau com eles lá na frente, tipo um Tampa Bay da vida, eu acho que pode atropelar, sabe? Eu acho que a única coisa que eu acho desse Vikings é assim, esse Vikings tem um histórico de entregada geral, assim, nos últimos vários anos. E esse time, com esse head coach, deu uma virada, assim. Esses caras entram em campo para ganhar na hora que tem que ganhar, e é por isso que eles estão 5-1 na liga, entende? Então, eu acho que teve... Eu não sei se esse time em bola ele é tão bom assim, mas eu percebo uma mudança de cultura lá dentro que está transformando esse time. Aonde eles vão chegar, eu não sei. Eu sou muito cético em relação ao Kirk Cousins, mas eu acho que a cultura ali dentro mudou, entendeu? E eu acho que isso importa, né, NFL? A única coisa que não mudou em relação à mudança da mentalidade lá do coaching staff foi o Kirk Cousins, né? E assim, eu não acredito nos Vikings por motivo de Kirk Cousins. Pode dizer que é birra minha, que é qualquer coisa, mas eu acho que ele não leva os Vikings a canto nenhum. No máximo, uma derrota na primeira rodada dos playoffs. Assim, não vai passar disso. Apesar de que eles têm aí talvez um dos 2 ou 3 melhores wide receivers da liga, né, o Justin Jefferson. Mas assim, enquanto o quarterback deles for o Kirk Cousins, para mim eles vão a poucos lugares. Cara, eu vejo os Vikings jogando e tirando o Justin Jefferson, não tem absolutamente nada que me chame a atenção, que me faça pensar, puta, esse time tem alguma coisa. Eles não tem. Tirando o Justin Jefferson, não tem absolutamente nada ali que faça brilhar os olhos. Assim, eu não vejo na defesa muitos playmakers, né? Quando muito Harrison Smith, e olha lá. E o ataque é o Kirk Cousins, né? E é o que vocês dois falaram. Medíocre. Excelente negociador de contratos, quarterback medíocre. Pois é. Então, assim,
mentira. Esse time é de mentira. Eu só acho que essa defesa ela é mais forte do que isso. Assim. Eu vejo essa defesa jogando. Eu acho que eles executam, entendeu? Tipo. É porque ela não é sexy, né? Mas ela. Exato. Eles não vão meter 5 interceptações no jogo, mas assim, ou defesa chata de jogar. Eu acho que eles mantiveram essa defesa que executa, porque assim, eles acabaram de vir de uma gestão longa de um head coach que é meio dinossauro na liga, e que eles não iam conseguir ganhar com ele. Só que assim, eu acho que tem um resquício de tudo que ele fazia de bem lá. O Zimmer lá, tudo que ele fazia de bem é que essa defesa executava. Você via todo o snap, assim, o setting the edge, que eles sempre fizeram muito bem com o Zimmer, continua lá. Os caras entram e executam. Então eu acho uma defesa chatíssima de enfrentar. Eu acho que o ataque tem um pouco mais de brilho aí. Eu acho o Dalvin Cook é um dos melhores running backs da liga. Eu acho que a offensive line, numa temporada em que as linhas ofensivas estão no... Talvez eu nunca vi um jogo tão ruim, uma temporada tão ruim coletivamente de linhas ofensivas da liga. Eu acho que a deles é bem honesta. E o Justin Jefferson, eu tô pra te dizer que é o melhor wide receiver da liga. Que jogador. Então, eu não sei, eu acho que é um time, no mínimo, competitivo, né? A questão assim, e quando o Kirk Cousins for embora e eles trouxerem o substituto dele, eu acho que esse time, com esse head coach jovem, desses head coach novos que chegaram aí, teve muita hype em muita gente e tal. A gente até discutiu isso no episódio de preview da liga, nos episódios de preview. Eu acho que esse cara, te falar, ele é legítimo, assim. Eu acho que ele mudou a cultura ali dentro do Minnesota Vikings. Ela é uma defesa que boa em turnovers, é uma das defesas que menos cede pontos por drive na liga, bons números em sacks, bons números em conversões de terceira descida, né? Então em parar nas terceiras descidas os adversários. Então ela é uma defesa muito sólida, assim, e não é a melhor defesa da liga, mas está muito longe de ser uma defesa abaixo da média. Pelo contrário, ela é uma defesa acima da média na liga. Apesar de ceder muita jarda ali, que é uma característica do time do Vikings. Agora, no ataque, é meio que a mesma coisa, assim, não é o melhor ataque da liga, mas é um ataque ali, de certa forma, acima da média. Meu único medo para a temporada regular é que eu concordo com o que vocês comentaram, assim, parece que esse ataque está a uma lesão do Justin Jefferson de implodir, assim, porque depois dele é um ataque cheio de bom, mas não ótimo, né, jogadores. Então, good but not great jogadores ali. Então, assim, a hora que você tirar o Justin Jefferson, cara, eu tenho sérias dúvidas se Dalvin Cook, Adam Thielen, Irv Smith, eles conseguem mover o ataque com tanta eficiência sem o Justin Jefferson chamando tanta atenção. A boa notícia pro torcedor do Vikings é que o restante do calendário deles é muito fácil, assim, é um dos mais fáceis da liga. E eles já estão com 5 vitórias e 1 derrota, então hoje eles são, né, ali empatado com o Giants, o segundo melhor time da NFC, e tem um restante de calendário ali mais fácil que o do Giants até. Então, eu acho que esse time ele é de verdade no ponto vai aos playoffs, e inclusive eu acho que no preview da NFC eu falei que ele ia para os playoffs, mas já não tenho mais certeza. Então, mas eu acho que ele vai para os playoffs. E aí o problema dos playoffs é outro, né? O problema dos playoffs é Kirk Cousins com a TV filmando ele. É um desastre. Eu acho que todos nós apostamos no Vikings indo para playoff. Eu não sei se a gente apostou neles ganhando divisão. Alguns acho que talvez apostaram. Mas acho que todo mundo apostou no Packers por causa do Aaron Rodgers. Mas você falou que eles estão a uma lesão do Justin Jefferson de implodir. Mas, enfim, lesão é difícil de prever, mas eles estão a um bom coaching staff adversário de implodir, porque quando eles enfrentaram o Eagles, que para mim é o staff inteligente que eles enfrentaram, eles tiraram o Justin Jefferson do jogo, né? Não precisa machucar o moleque, né? Você pode fazer o seu esquema, tirar ele do jogo, que é o que o Eagles fez, né? Contra o Eagles, o Vikings simplesmente não soube o que fazer em campo, justamente porque o Justin Jefferson foi retirado do jogo, né? Então, nessa coisa que eu falei de você medir se um time é bom ou ruim contra quem ele enfrenta, quando eles enfrentaram um time que a gente julgou ser realmente bom, eles tiveram muita dificuldade, né? E uma dessas medições aqui para Minnesota, que talvez é o jogo
Um jogo que vai dizer muito pra gente sobre o time do Vikings é na semana 10, que eles vão até Buffalo enfrentar o Bills. Porque aí sim vai ser, acho que a segunda vez na temporada que eles vão se medir contra um coaching staff inteligente. E vai ser um jogão aqui entre esses dois times. A gente vai ter um cheiro melhor de Minnesota ser um candidato a Super Bowl, algo do tipo, ou não. Acho que muito nessa semana 10, quando eles enfrentarem o Bills lá em Buffalo. E aí, dando sequência com os nossos times com recorde positivo até agora na temporada, a gente vai para os times com 4 vitórias e 2 derrotas, começando pelo New York Jets. Aí, Felipe, verdade ou mentira para o time de Nova York? Puta mentira, time horroroso dos infernos. Tem, sei lá, uma dupla de cornerbacks jovens bons e só. Zach Wilson, apesar de eu achar que ainda não dá para carimbar bust na testa dele, mas até agora não apresentou nada. O ataque muito meia boca, assim, horroroso. E esse recorde aí é porque tem muita incompetência na NFL, é isso. Se não tivesse tanta incompetência na NFL, o recorde seria pelo menos invertido. Eu acho que assim, a defesa do Jets ela é legítima. Tá? Eu acho que não é só a dupla de cornerbacks novos, não. A linha defensiva é muito boa. O trabalho que eles estão fazendo na defesa, principalmente, eu acho que é louvável. Eu acho que mais louvável ainda é o fato da linha ofensiva deles estar conseguindo fazer um trabalho razoável, sendo que eles já perderam... Eu já perdi a conta de quantos jogadores de linha ofensiva que eles já perderam. E, assim, como o Thiago falou, numa temporada em que as linhas ofensivas estão péssimas, o Jets está conseguindo algum resultado com a linha ofensiva deles depois de tantas lesões. Eu acho que é alguma coisa que a gente tem que, assim, no mínimo, aplaudir. Tá? E outra coisa que eu acho que é assim, interessante de ver no jogo do Jets é o Breece Hall. Eu, honestamente, antes do draft, eu não tinha ele em tanta alta conta assim, mas o cara é legítimo. O cara é playmaker, ele faz as jogadas, ele encontra espaço onde não tem. É um excelente jogador. Não vou falar que é tipo, puta, vai ser um dos melhores running backs da liga, não sei dizer isso, mas ele é um excelente jogador que está carregando esse time do Jets, né? Porque se você pegar para ver, assim, só as estatísticas do Zach Wilson nesse último jogo contra os Packers, se você olhar, você vai falar, porra, eles perderam o jogo, tá? E não perderam o jogo porque a defesa jogou muito, porque os special teams jogaram muito, e porque o Breece Hall fez o dever de casa. Então, quando você tem 2/3 do seu time, duas das 3 fases funcionando, você tem mais chance de ganhar. Agora, é um time que o recorde representa o que esse time é? Não, não é. É um time que, assim, não tem essa força toda. Não tem esse poder todo, e ganhou alguns jogos aí porque, assim, falha de alguns times, né? Eu comentei no jogo contra os Browns que a defesa dos Browns arrumou uma forma de perder aquele jogo, e, assim, inexplicável também aquela derrota dos Browns, né? E esse jogo, os Packers, assim, a gente não vai falar tanto dos Packers hoje, eu acho, né? Mas os caras ali têm que se resolver o que eles vão fazer, porque não sabem se vão correr com a bola ou não. A defesa dos Packers é muito pior do que a gente imaginava que seria, porque tem muito talento. O special teams do Packers é um problema há mais de uma década, que eles não conseguem consertar aquilo. E foi isso que aconteceu. Agora, se eles são um time legítimo, não são, cara. Não é time para playoff, não é time para brigar por wild card. É um time que eu não sei nem se estaria brigando para estar na frente na AFC South, que é fraca. O Paulo falou que o Giants e o Jets é o mesmo time, mas eu discordo por 2 coisas. Primeiro, eu acho que o Jets tem bastante mais talento no roster. Eu acho que o Jets tem bastante menos talento no coaching staff. Então, eu acho que se você desse a quantidade de talento que esse Jets tem na mão do Brian Daboll lá no Giants, por exemplo, ele levaria esse time mais longe. Enquanto eu acho que esse Jets,
ele tá indo um pouco longe porque ele tem muito talento, assim. Eles injetaram muito talento, eles tiveram muito pique alto nos últimos drafts, e tirando o Zach Wilson, que eu achei um pique horroroso, de resto eles estão acertando muita coisa. Então, eu acho que a defesa deles tem um core jovem muito bom, assim. Então, eu acho que a molecada, esse jogo contra o Packers, a molecada veio pra jogar e jogou, e assim, e roubou o jogo. É uma defesa jovem, super talentosa, mas eu acho ataque muito ruim, assim. Enquanto o Zach Wilson for o quarterback, esquece, assim. Se os Jets têm algum juízo, eles desistem do Zach Wilson imediatamente e já draftam o próximo o mais rápido possível. Porque esse time, eles têm muito talento ofensivo também, muitos jovens muito bons em wide receiver, running back, mas esse time não vai chegar em lugar nenhum, assim. Eu acho que o Giants chegou mais longe porque tem trabalho mais bem feito sendo feito, assim. Eu sou muito cético com relação a esse coaching staff do Jets, apesar da defesa estar jogando bem, e eu tenho certeza absoluta que o Zach Wilson não vai dar em nada. Pode me cobrar. Se ele der em alguma coisa, pode vir me cobrar. Mas eu concordo muito com esse take que você falou, Thiago, sobre o Jets ser um time talentoso, assim. Acho que quantas temporadas seguidas, óbvio, com picks altos, beleza, mas assim, quantas temporadas seguidas a gente elogiando os drafts que a franquia fazia, e cara, uma hora essa recompensa vem, né? Uma hora você é recompensado por isso. Eu acho que esse início de temporada animador do Jets é isso, assim, a recompensa por ter injetado tanto talento no time por tantos anos seguidos, assim. Essa parte do trabalho do Jets é bem feita, não é de hoje, e pouco se fala na liga, e, cara, acho que agora é a hora de dar os créditos para isso. Dado esse crédito, ferrou, tá? Ferrou. Porque esse time, ele não vai ficar aqui onde ele tá. Eu não vejo, assim, como que ele consegue se sustentar nessa posição, com 4 vitórias e 2 derrotas. Isso não... Mesmo a divisão deles sendo uma divisão mais fraca, assim, isso não vai ser o suficiente para eles chegarem aos playoffs. E a pior notícia de todos é que, de novo aqui citando o Strength of Schedule para o restante da temporada que o Mike Clay fez, o Jets tem o 3º calendário mais difícil da semana 7 até o final da liga. Então, eu acho que vem a galope esse choque de realidade para o Jets também, assim como eu comentei para o Giants, por motivos muito diferentes, tá? Motivos muito diferentes. Mas eu acho que o Jets vai começar a enfrentar um negócio muito difícil agora. Ele tem que jogar contra o Buffalo 2 vezes. Não vejo esse time se mantendo na posição que eles estão, não. E aí, seguindo para outro time com 4 vitórias e 2 derrotas, a gente já falou bastante do Kansas City Chiefs aqui, né? Então, a nossa opinião é muito consenso. É um dos melhores times da liga, vai brigar por Super Bowl, não tenho o que dizer. Então a gente já comentou também o jogo deles contra o Buffalo Bills, então a gente nem vai perder muito tempo aqui, esse time é legítimo, mas a gente fica na mesma divisão para falar sobre o Los Angeles Chargers, que também tem 4 vitórias e 2 derrotas. E aí, Paulinho, verdade ou mentira para Los Angeles? As verdades são Justin Herbert e a minha decepção com o resto do time. Tá? O time em si é uma mentira, na minha opinião. Por quê? Tem talento? Tem. Mas tem muita lesão. Isso a gente tem que colocar na conta. Mas eu acho que o roster foi montado de uma maneira que, tudo bem, a gente falou bem da montagem do roster no preview, mas eu acho que a gente esqueceu de olhar a parte do ataque. Porque depois do Keenan Allen e do Mike Williams, a gente já falou, eles não têm nada. Eu acho que o coordenador ofensivo deles é muito fraco. Toda jogada parece que o Justin Herbert, assim, levantando a mão para o céu pedindo para alguém ficar livre, ou ele lançando uma bola que o Mike Williams dá um jeito de pegar. O head coach, para mim, é uma grande decepção também. O Staley, eu achava que ele tinha a chance de ser um bom head coach, mas tem ficado provado a cada jogo que isso é uma mentira. Ele não é um péssimo head coach, mas ele é bem fraco.
acho que os Chargers vão conseguir chegar nos playoffs porque eles têm o Justin Herbert, porque a defesa tem muito talento, apesar de ter as lesões, a defesa tem talento suficiente para fazer algumas jogadas, mesmo sendo uma defesa que está com números bem decepcionantes, que não condizem com o nível de talento que eles têm, e porque a divisão deles está fraca, e você tem ali uma NFC que, tirando Bills e Chiefs, é tão fraca quanto a NFC depois dos Eagles, tá? Se não, só um pouco mais forte, mas eu acho que assim, os Chiefs, para mim, são uma grande decepção da temporada. Eu esperava que eles estivessem mostrando uma qualidade de futebol americano bem mais alta. Não vejo eles como um time que tem chance de brigar por nada, e ficaria muito surpreso, na verdade, se eles ganhassem um jogo de playoff, para ser bem honesto. Ficaria bem surpreso se eles conseguissem ganhar um jogo de playoff, porque não tem coaching staff ali para fazer isso. Eu acho que as pessoas correram muito rápido para coroar esse Brandon Staley como a nova grande coisa que tinha aparecido, e a verdade é que cada jogo que passa fica mais claro para mim que ele é o grande problema lá, assim. Quiseram coroar ele rápido demais porque ele era um cara que usa analytics e o cara vai para todas as quartas descidas porque o analytics fala que tem que ir e não sei o que, e ele deu lá umas declarações lá né, nos temas assim populares, né, que todo mundo gosta de aplaudir, de justiça social e não sei o que. Esqueceram de descobrir se ele era bom coach, né? E eu acho que ele pode até manjar do riscado e ser um coach ruim. Eu acho que tem um elemento muito grande na NFL, que você tá lá não é só em campo, assim, fora de campo, você tá lá você tá lá pra ajudar um grupo de moleques, né? Assim, eu sou velho o suficiente pra chamar o roster dos caras inteiro de moleque, tá? Você tá lá pra ser o centro dos caras, pra trazer eles pra realidade, pra sentir como é que as coisas estão acontecendo, pra disciplinar quando tem que disciplinar, o coach de verdade mesmo, assim. Eu acho que esse time do Chargers tem muito mais talento no roster do que eles estão jogando bola, e eu acho que muito em função disso é porque os caras não acreditam neles mesmos, assim, eles não acreditam no trabalho que está sendo feito. Então, eu sou muito amigo, eu morei em Los Angeles há alguns anos, né? Então eu tenho muitos amigos lá. Até eu sou muito amigo dos caras que tem um dos maiores podcasts do Chargers lá em Los Angeles. E os caras, o modus operandi deles é ser extremamente otimista, tal. E os caras têm uma camiseta que é Let's Go Brandon Staley, mas é tipo, porque tem um lance político do Let's Go Brandon lá que acontece nos Estados Unidos, e eles têm lá esse lance do Let's Go Brandon Staley, vamos apoiar nosso head coach, não sei o que e tal. E eu não sei, cara, toda vez que eu falo com eles, eu falo, cara, vocês já demitiram o técnico? Ainda não, que se não demitir não vai chegar em lugar nenhum. Então é uma foda, porque o Tom Telesco lá, o GM, em tese ele deveria demitir esse head coach no fim da temporada. E eu não sei se ele vai ter a manha de fazer isso com um head coach que vai levar ele para os playoffs, mas pra mim o grande problema ali é o coach mesmo. Me incomoda muito como esse time é desbalanceado entre ataque e defesa, né? Porque o ataque deles é muito bom, assim, em números. Tem um grande defeito nesse momento, até agora na temporada, que é a eficiência na red zone, que aí ele é um dos piores da liga, então eles fazem tudo certo, menos essa parte, e essa parte acaba recaindo nos pontos por jogo, que é onde eles ali ainda estão na mediocridade, mas na maioria dos indicadores, então jardas, turnovers, número de primeiras descidas, percentual de turnovers, percentual de saques sofridos, cara, conversão de terceira descida, eles estão entre os melhores da liga, assim, top 10 em todos esses indicadores que eu te falei. Só que aí na red zone eles são péssimos e em pontos por jogo eles acabam devendo. Só que assim, é um ataque bom. Só que aí você vai pra defesa, cara, e ela é horrível em tudo. Tipo, não tem nada que você olha e você fala assim, não, isso aqui é bom na defesa. Não. Ou ela é medíocre, ou ela é péssima, horrorosa. E agora tá tudo isso sendo coroado com o J.C. Jackson, que ganhou um contrato de 82 milhões para ser o
continuar sendo o shutdown corner que ele era lá em New England, né? Então, em 4 temporadas em New England, ele nunca teve uma temporada onde o passer rating que ele deixou nos recebedores que ele estava marcando fosse acima de 50. Então, ele sempre estava fechando tudo. E agora, nessa temporada em Los Angeles, ele está com 110,8. Ou seja, estão fazendo a festa em cima dele. E, inclusive, no último jogo ele foi para o banco, né? Então, um cara que... Acho que a gente até falou um pouco disso no preview, né? Era mais uma contratação para uma defesa que era para ser uma defesa forte. Cara, tá sendo uma defesa péssima e coroada por um jogador aí que deveria estar performando muito melhor e não tá trazendo nenhum resultado. Mas, no geral, esse time vai pelo menos para os playoffs. Acho que essa ao menos é a minha expectativa e a de vocês. É o que eu falei, eu espero playoff, mas eu vou ficar surpreso se ganhar um jogo de playoff, o primeiro. Eu acho que vai, porque eu olho para a AFC, assim, eu não vejo ninguém na AFC South com força para chegar no wildcard, talvez, porque agora são 3 wildcards, então, assim, talvez, né? Eu vejo a AFC North e eu vejo os caras brigando para ver quem não vai para o playoff, porque parece que esse é o nível da briga dos caras, né? Ninguém quer levar aquela divisão. A AFC East, do outro lado ali você tem o Bills e depois o Dolphins, se o Tua voltar bem. Né? Então, assim, a concorrência não é grande. Por isso eu acho que eles vão chegar nos playoffs. Mas eu vou ficar surpreso se ganharem um jogo de playoff contra um time razoavelmente mais bem treinado. Eu concordo. Eu acho que eles chegam no playoff, mas é uma corrida curta. Eu acho que tem talento suficiente nesse time para fazer run até. Eu acho que o grande problema desse Chargers é que por causa de coaching, se você me pegar lá o Andy Reid e chama McDermott, e aí esse sujeito chamado Brandon Staley que tá no Chargers, eu acho que para mim essa é a grande diferença. Porque talento por talento, tem muito talento lá. O J.C. Jackson foi pro banco. Você vai me dizer que o cara não sabe jogar bola. Ele foi pro banco. Se ele foi pro banco, o técnico não é incompetente. Eu não sei internamente o que está acontecendo lá. Você vai me falar. E depende de quem joga também. Porque assim, o Bosa de um lado e o Mac do outro. Você vai me falar que falta talento. Assim, talvez a gente tenha superestimado a montagem desse time no começo da temporada. Porque talvez eles tenham montado um time titular incrível e reservas fracas, e aí esses caras machucam e o cara que entra não joga em mesmo nível, que é o oposto do que você vê no Buffalo Bills, né? Sobretudo a defesa do Buffalo Bills. Eles não têm os caras famosos lá, mas assim, sai um cara, entra o reserva mantém o nível do time. O Chargers é o oposto disso, né? Mas eu acho que tem talento suficiente ali pra mim. Eu não vejo nenhum time na AFC que tem chance de brigar até um final de um jogo contra o Chiefs ou contra o Bills no playoff que não seja o Chargers. Então, eu não só aposto neles no playoff, como eu acho que eles têm chance de fazer uma boa corrida lá nos playoffs. Mas eu acho que eles ficam atrás dos 2 melhores por causa do head coach mesmo, assim. Eu acho que o deles é ruim e o Bills e o Chiefs têm um head coach muito bom. E aí, voltando para a NFC, nosso último time com 4 vitórias e 2 derrotas até agora na temporada, o Dallas Cowboys sem Dak Prescott. Thiago, explica esse Dallas Cowboys, por favor. O Dallas Cowboys é mentira. Isso aí, se alguém falar que é verdade, não tá assistindo jogos, tá olhando os placares, né? Eu tinha falado isso semana passada. O que eu acho bom é quando você fala o negócio antes de acontecer. Porque a gente tinha falado isso no ano passado, né? Eu fiz o jogo do Cowboys e eu falei, olha, se o cara do seu programa que você tá acostumado a assistir te fala que esse Cowboys é de verdade, ele tá olhando no Google o resultado e não tá assistindo os jogos. Porque qualquer pessoa que assiste esse time do Cowboys jogar sabia que, por exemplo, o Cooper Rush, a verdade do Cooper Rush é o que a gente acabou de ver contra o Eagles e não a sorte que ele estava dando antes disso nessas vitórias todas aí. Se tem uma verdade nesse time do Cowboys é que a defesa realmente é muito, muito boa. É uma das melhores defesas da liga, o pass rush é totalmente verdadeiro. E eles têm o melhor jogador defensivo desse ano, tá? Eu não sei o que vai acontecer daqui pra frente, mas se a temporada regular tivesse terminado hoje,
O Micah Parsons é o Defensive Player of the Year. O cara tá jogando... Eu nunca vi um cara tão completo que faz tudo que ele faz desse jeito. É um negócio muito absurdo. Ele, atleticamente, ele é bizarro e assim, o que ele tá jogando é incrível. Mas não é só ele, assim. Eles têm pass rush, eles têm uma secundária que às vezes oferece espaço pro ataque adversário, mas que faz muito play, eles forçam muito turnover, muita interceptação, que é um dos segredos dos times vencedores. Então, assim, eles estão com esse recorde porque a defesa é realmente muito boa. Mas o ataque, a concepção, a montagem de time desse ataque, a concepção dele é totalmente quebrada, assim. Eu acho que passa por eles não terem um GM de verdade, passa por eles terem um head coach que é um dinossauro, que não equipara os bons head coaches da liga nesse momento. Então, assim, eles têm uma linha ofensiva muito mais fraca do que a gente está acostumado a ver o Cowboys na última, sei lá, quase década aí. A gente tem um Zeke Elliott totalmente envelhecido, já nem é o melhor running back do time. E, assim, eu falei semana passada, vou falar de novo. O meu irmão é torcedor do Cowboys e eu tava falando pra ele, cara, eu sinto lhe informar, mas o Dak Prescott vai voltar e não vai mudar tanto assim. Porque o CeeDee Lamb, wide receiver, ele tem um talento absurdo. Ele vai ser um ótimo wide receiver no futuro. Mas a verdade é que eu acho que esse ataque do Cowboys simplesmente não vai andar. Então, assim, eu acho que esse recorde é mentiroso. Eu acho que se eles acabarem pegando playoff como um wild card, que eu acho que tem chance disso não acontecer, eu acho que não, é um time que não tem chance alguma, assim. Se eles jogaram com o Eagles 100 vezes, eles vão perder a 100. Eu acho que, assim, esse Cowboys, eu concordo basicamente tudo que o Thiago falou, tá? Eu só vou tentar acrescentar o seguinte. A melhor coisa que pode acontecer, né, na carreira do CeeDee Lamb é ele sair do Dallas Cowboys. Porque o Mike McCarthy, ele é um dinossauro. O cara não sabe como usar um wide receiver da melhor forma como os wide receivers hoje em dia são usados. Tá? Assim, eu consigo ver o CeeDee Lamb produzindo muito mais do que ele faz se ele estivesse na mão de outros vários coordenadores ofensivos dessa liga. E eu tenho a impressão às vezes que o real head coach é o Dan Quinn e não o Mike McCarthy. Tá? Assim, tudo bem, a defesa dos Cowboys já era boa antes do Dan Quinn chegar. Ele chegou, a defesa subiu de nível. Mas eu acho que, assim, se ele sair, a queda vai ser enorme. Porque, assim, você tem muitos jogadores com talento, você tem o Micah Parsons, que é sensacional, mas muito disso é porque os caras ali que não têm tanto talento são muito bem treinados. Tá? Então, assim, eu concordo, não é um time real. Diria até que, assim, tem uma chance deles não serem tão bons até quanto o New York Giants, apesar deles terem talvez mais material humano ali. Então eu com certeza não colocaria esse time aí como um time que tem alguma probabilidade de fazer qualquer coisa nessa temporada. Eu só vou colocar umas coisas aqui, né? Defesa do Dallas Cowboys. Top 10 na liga em pontos por jogo, jardas, primeira descida, sacks, touchdowns passados, touchdowns correndo, conversão de terceira descida, red zone. Falei aqui praticamente quase todas as estatísticas, tá? Mais relevantes aqui. Então, assim, é uma defesa completamente dominante. É um absurdo essa defesa. E é a razão do recorde deles, porque, assim, como todos já falaram, o ataque é horroroso. O ataque horroroso. Só que aí, qual que é a notícia? Essa defesa, cara, tudo bem. Ela pode aqui, alguns números não se sustentarem por uma temporada de 17 jogos? Pode. Só que ela vai terminar como uma defesa top 10 da liga. Salvo uma eventual aí, tipo, lesão de Micah Parsons e mais uns 2, ela vai ser uma das melhores 10 defesas da liga. E o Dallas Cowboys, numericamente, tem
dos restantes do calendário mais fáceis da liga. E eles já estão num cenário positivo, porque a NFC agora ela só tem 4 times com recorde positivo, e um deles é o Dallas Cowboys. Então, assim, nesse cenário que sua defesa é forte, seu calendário é permissivo, e você já ganhou uma certa gordura na conferência, com um monte de vaga de wildcard, com 3 vagas de wildcard, eu te digo que eu acho que esse Dallas Cowboys vai para os playoffs, tá? Vai fazer alguma coisa nos playoffs? Provavelmente não, mas assim, eu acho que esse é um time que vai para os playoffs, tá? Mesmo com ataque péssimo. Assim, eu vejo futebol americano desde 2005, acho. Eu já perdi as contas de quantas vezes nesses 17 anos aí eu já não vi temporadas que o Dallas Cowboys chega, todo mundo fala assim, how about them Cowboys, né? E aí os Cowboys ganhando jogos, puta recorde, todo mundo falando, não, os Cowboys agora vão chegar lá. E quando chega dezembro, os Cowboys não jogam porra nenhuma, chega nos playoffs, perde no primeiro jogo. Então, assim, é uma coisa costumeira dos Cowboys fazer isso. Então, no caso dos Cowboys, se você falar pra mim, eles têm um bom calendário e tal, beleza, é uma estatística válida. Mas se você perguntar, você acredita que eles vão conseguir? Não, porque eu acho que os Cowboys vão, assim, em algumas situações eles vão entregar jogo, mesmo que sejam jogos fáceis. Então, nisso eu acho que os Cowboys não inspiram confiança. Eu acho que o Cowboys vai acabar pegando o playoff, basicamente porque essa NFC é muito fraca. Eu acho que os times que vão atropelar, de fato... Porque assim, eles não vão ganhar a divisão. Isso eu cravo pra você. O Eagles vai ganhar essa divisão. Agora, você tem que achar 3 times para passar o Cowboys na tabela, para o Cowboys ficar de fora dos wildcards. E assim, os times que eu acho que tem chance de atropelar de fato, um deles, por exemplo, que é o Tampa Bay Buccaneers, que eu acho que vai melhorar muito e vai chegar no fim da temporada muito mais fácil do que está agora, não adianta muito que eles vão ganhar a divisão de qualquer forma, eles não vão brigar para o wildcard. Então assim, precisa achar 3 times nessa NFC para ter um recorde melhor que o Cowboys, vai ser difícil. Então, assim, eu acho que eventualmente eles vão acabar pegando playoff. Agora, eu acho que esse time não tem chance nenhuma de fazer um run de verdade. A não ser que o Dak Prescott jogue a bola que dizem que ele joga, que até hoje eu nunca vi, entendeu? Aí eu acho que eles têm alguma chance. E agora voltando para AFC, para falar um pouco dos 2 times da liga que tem recorde positivo com 3 vitórias, né? Então, começando pelo Tennessee Titans, 3 vitórias, 2 derrotas e voltando da bye agora. Felipe, Tennessee é o melhor time da AFC South? Tem melhor time na AFC South? Eu não sei se tem, porque assim, os Colts até agora uma decepção, né, em relação ao que se esperava, se a gente pegasse aí o que jogaram ano passado, com a adição do Matt Ryan. Tennessee Titans mostrando algumas coisas que a gente falou no preview da AFC aqui, né? O time envelheceu, piorou muito nas trincheiras. Derrick Henry não tem feito os jogos absurdos que ele fez aí nas últimas 2 ou 3 temporadas, e o Ryan Tannehill está fazendo aquilo que se espera dele, ou que pelo menos eu espero dele, que é nada. Né? Então assim, eu não sei dizer se ele é o melhor time da AFC South, porque eu acho que não tem esse melhor time nesse momento. Se esse melhor time houver em alguma parte da temporada, eu acho que será ou o Indianapolis Colts ou o Jacksonville Jaguars, apesar de que os Jaguars só jogam contra os Colts, né? Contra qualquer outro time eles não jogam nada. E já te adianto que o Tennessee Titans é de mentira, assim, não vai a canto nenhum também, pode pegar um playoff aí, porque até por jogar dentro de uma divisão muito fraca, acaba tendo uma vantagem, entre aspas, no número ali de vitórias dentro da divisão, que é um critério de desempate depois, mas assim, nada mais do que isso não. Acho que os Titans ficam pelo meio do caminho, mais uma vez. Mas eu acho que a gente faz isso todo ano, né? Todo ano faz a mesma coisa e o Mike Vrabel treina, né? Assim, esse é o time menos sexy, é o time vencedor menos sexy da liga inteira.
Mas assim, a receita dos caras que funcionou pelos últimos anos é a mesma, né? O Derrick Henry levou uns dois ou três jogos aí pra voltar à forma verdadeira dele, mas ele já voltou a ser o trator, né? Ele já tá derrubando defensor aí a torta e direita na liga, né? Eu acho nessa divisão que os times estão jogando muito mal, todos os times estão jogando muito mal, esse time que tem uma filosofia de querer ser honesto, jogar trincheira, correr com a bola, jogar defesa, pressionar o quarterback do adversário, no fim das contas acaba se dando bem, assim. Todo ano é a mesma coisa, o Titans não vai, esse ano não vai, e vai, entendeu? Vai indo. Acho que o Mike Vrabel é um dos melhores head coaches da NFL, um dos mais underrated, assim. Uma coisa que eu acho que joga muito a favor do Titans dentro da divisão deles, porque assim, você precisa ganhar sua divisão para ir para os playoffs, e meio que tá parecendo que esse é o cenário da AFC South, né? Não tá com muita cara de que o time que não for campeão da AFC South vai conseguir uma vaga de wild card, apesar de ter 3 vagas. Mas enfim, ainda é cedo na temporada. Só que o que tá jogando muito a favor deles é justamente esses embates de divisão. Por quê? Houston Texans é um dos piores times da liga, então foda-se. Jacksonville Jaguars já jogou 3 jogos na divisão. Ele ganhou 1 e perdeu 2. O Colts jogou 4 jogos dentro da divisão. E ele ganhou 1, perdeu 2 e empatou outro. Ou seja, o Colts só tem mais 2 jogos da divisão. Um contra o Titans e outro contra o Texans. Então o máximo que o Colts consegue fazer nesse critério de desempate super relevante é ter 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. É o máximo que o Colts consegue fazer. Enquanto isso, o Tennessee Titans só jogou 1 jogo dentro da divisão contra justamente o Indianapolis Colts e venceu. Então ele ainda tem ali, vamos colocar assim, mesmo que ele perca para o principal adversário nesse momento, que é o Colts dentro da divisão, ele ainda tem a chance de terminar 5 vitórias e 1 derrota dentro da divisão. E esse critério de desempate vai ser tudo para eles. Isso joga muito a favor do Titans nesse início de temporada, assim, como que esse schedule deles foi montado. Tá jogando muito a favor, tá colocando, não que seja uma posição de vantagem deles, não é nem isso. Mas é assim, eles não estão em desvantagem ainda, enquanto todos os competidores já estão em desvantagem nesse critério. Agora, para mim essa é a única coisa que joga a favor deles, tá? Todo o resto joga contra, assim. Então, o Tennessee Titans, nos indicadores ofensivos, eles são péssimos. O único que eles se ressaltam mais são turnovers, que é um time realmente que tem pouco turnover, e a eficiência na red zone. Até esse momento ele é o time mais eficiente na red zone da liga, por muito. Esse número deve se calibrar um pouco mais agora, com o restante da temporada. Então, isso está jogando a favor deles. E na defesa eles são péssimos também, assim, acho que a única coisa que joga a favor deles é que eles são um dos melhores times parando a terceira descida, mas tem vários indicadores que eles são horríveis, assim. E para piorar, segundo as estatísticas, eles têm um dos calendários mais difíceis desse final de temporada. E aí eles voltam agora da bye week, e aí é uma coisa que joga a favor deles, mas vai ser um confronto crucial, porque o primeiro jogo deles voltando da semana de descanso é contra Indianápolis, esse confronto de divisão. E eu vou te falar que essa divisão pode ser decidida agora na semana 7, tá? Olha, eu acho que a melhor forma de você caracterizar o Tennessee Titans é dizer que é um time resiliente, tá? Porque é mais ou menos o que o Thiago falou, todo ano a mesma coisa. Inclusive esse South é interessante nesse aspecto, porque todo ano parece que é a mesma narrativa. O Colts começa devagar e vai pegando no tranco, e chega em outubro, novembro, o time engata e ganha. O Tennessee Titans todo ano, esse ano não vai dar, esse ano o time tá fraco, e Mike Vrabel vai lá, como o Thiago falou, treina, e o time ganha uns jogos que você marcava no calendário antes que seriam derrotas. Então, eu acho que o Tennessee Titans é um time muito resiliente e, assim, acho que eles não têm talento naquele time e acho que, honestamente, não é um time construído, pensando na NFL de hoje, para ser campeão. Tá? Porque, assim, se você coloca o Tannehill para ser o seu quarterback, eu acho que, honestamente, você não está pensando em ser campeão. Tá?
mas é um time muito bem treinado e é um time que tem o suficiente para ganhar jogos. Então, eu acredito sim que existe uma chance bem grande do Tennessee Titans ganhar a AFC South, e principalmente pelas coisas que o Lucas já falou. Mas se é um time que consegue ser contender, não. Não acho que é um time que é contender. É um time que vai ganhar um outro jogo na pós-temporada, mas na hora que chegar para jogar contra Buffalo ou jogar contra Kansas City, vai levar um pau. Como já levou um pau de Buffalo no começo da temporada, né? Eu acho que a grande questão desse Titans, o que não permite eles a competirem, além de não ter um quarterback de verdade, é a secundária, né? A secundária deles é bastante fraca. Eles sabiam disso, eles tentaram resolver na off-season, não conseguiram. A secundária deles contra esses times, Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, vão ser amassados, né? E aí a gente tem a prova disso quando eles enfrentaram os Bills. Foi um dos maiores massacres dos últimos anos, né? Foi impressionante, assim. Foi uma espécie de divisor de águas, assim. Mas aí que tá, eu acho que a gente viu aquilo e falou, cara, esse time é muito horrível. Desse dia pra frente, os caras começaram a arrumar o que tinha lá. É um time que ele é montado pra competir. É quase que um time que tem bola. E qualquer snap, assim, eles têm mais fisicalidade pra brigar com qualquer outro time da liga. Então, eu acho que é um time... Eles podem ganhar e perder qualquer semana, assim, é um negócio meio impressionante, assim, um lance meio Belichick, né, que o Mike Vrabel tem, né, que ele aprendeu direto da fonte, né. Mas para adiantar a discussão, já que a gente tem que falar do Colts também, eu acho que o Colts tem mais time para ganhar essa divisão que o Titans tem esse ano, porque eu acho que o Titans tem problemas na offensive line que não tinha anos anteriores. Tem problema seríssimo de secundária. O Colts é um time que você percebe que está em ascensão, né? Tem um outro elemento assim que se a chavinha virar, né? Se a linha ofensiva começar a bloquear, se isso e XY acontecer, os caras vão... Eu acho que o Colts historicamente tem sido esse time, né? Que eventualmente acha um caminho para ele mesmo e a coisa engrena, né? Então, para mim... eu acho que o Colts ganha essa divisão aí. O Colts com as suas 3 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, é o nosso último time aí dos vitoriosos da liga com recorde positivo que a gente vai falar hoje. O que eu acho muito doido do Colts é assim, como que você consegue ser o 12º time da liga com mais jardas, o 7º com mais first downs, o 9º em conversão de terceira descida, e ser o 27º em pontos por jogo. Muito incompetente na NFL. É um negócio incrível, assim. Enfim, eu sei como o Colts consegue fazer isso, porque ele é o 4º time com mais turnovers na liga nesse momento. Ele é o 5º time com mais sacks na liga nesse momento. Então, assim, eu sei como ele consegue, mas é incrível, assim. E eu acho que isso está muito em linha com o que o Thiago comentou de virada de chave, né? Porque você vê ali em várias fases... O grande problema do Colts é o ataque, tá? É um ataque muito abaixo do esperado, porque a defesa tá ali onde a gente imaginava que ela ia estar. Na metade de cima da liga, não é uma defesa dominante, mas é uma defesa boa. A defesa, inclusive, conseguiu segurar, por exemplo, Kansas City Chiefs para 20 pontos, que é o menor número de pontos que o Chiefs fez esse ano até agora. Então, Colts e Bills foram os 2 times que conseguiram segurar eles nesse ponto. Mas o ataque, cara, é simplesmente horrível, assim. É um negócio incrível. Só que você tem indicadores que mostram que o time vai conseguir melhorar, porque tem algumas coisas ali que estão te mostrando que o ataque vai começar a girar um pouco mais fácil. E essa última semana, até nesse ponto do ataque, já foi a semana mais animadora do ano, provavelmente, né? Porque as coisas começaram a funcionar, o Matt Ryan finalmente não foi sacado, né? Apanhou pra caramba, mas enfim. Mas já começou algumas evoluções. O que o restante do pessoal aí acha sobre o Colts? E se não é o Tennessee, é o Colts o melhor time da AFC South? Eu tenho uma opinião muito curiosa, que eu acho que assim, eu acho que o Colts é o melhor time da AFC, mas eu acho que o time que vai ganhar a AFC vai ser o Tennessee Titans.
Justamente porque o Colts tem essa característica nesses últimos anos de começar devagar, e justamente nesse momento do calendário caíram basicamente todos os jogos de divisão do time. E acho que isso é uma coisa que prejudicou muito o Colts. E, enfim, o coaching staff não soube lidar com isso. Acho que eles fazem o training camp deles só para ficar tomando todinho, todo mundo junto ali na beira do gramado. Porque quando você tem um mês inteiro para treinar, você chega e você não está preparado, quer dizer que você não fez porra nenhuma, né? Agora, tem talento. Acho que se você perguntar para qualquer pessoa dentro da liga sobre o Chris Ballard, todo mundo vai falar que ele é um dos 5 ou 3 melhores avaliadores de talento, mas ele tomou umas decisões ali para construir o roster que prejudicaram mais ainda o time, né? Além desses problemas do coaching staff. A linha ofensiva do Colts, assim, foi... Acho que, assim, eu vi poucas quedas de unidade tão bruscas quanto o Colts, a linha ofensiva do Colts teve nos últimos 3 anos, assim. Então, somando tudo isso, eu acho que fica muito difícil você exigir do Matt Ryan que ele entregue para você tantas vitórias, apesar dele ter feito isso com o Atlanta Falcons no ano passado, né? Então, eu honestamente não espero que o Colts vença, né? Mas como a AFC, de novo, tá tão fraca, são 3 times brigando por playoff, eu não acharia impossível eles conseguirem também beliscar uma vaga de playoff se eles conseguirem ficar com um recorde positivo. Mas eu acho que tem um aspecto sobre esse Colts que eu acho que as pessoas não dão tanto valor para isso, que é o quanto é difícil é um quarterback chegar num time novo e começar a jogar, assim. Não dá para você esperar também que o cara chegue e comece a produzir de imediato. Então, assim, eu cansei de falar durante a off-season com esse move do Colts de trazer o Matt Ryan, que eu achava que o Matt Ryan chegava no Colts muito melhor do que era o Philip Rivers que chegou no Colts quando o Rivers chegou. Quando o Rivers chegou do Chargers, eu acho que ele não tinha nada ainda sobrando, assim, nenhuma gasolina no tanque. E o Matt Ryan, eu falava, ele teve uma temporada bem razoável com o Falcons no ano passado. Nada espetacular, mas ele ainda produziu. E se você for lembrar a temporada do Philip Rivers no Colts, começou muito ruim também, e ela foi engrenando aos poucos, e quando a coisa encaixou de vez, e o Rivers começou a jogar muito bem. O Rivers estava jogando muito mal no início, e a coisa quando encaixou de vez, e aquele time pegou playoff, e ele foi competitivo quase até o final. Eu sinceramente acho que o Matt Ryan pode ter uma trajetória bem similar. Eu acho que talvez esse último jogo contra o Jaguars foi um momento ali que ele passou a confiar um pouco mais em todo mundo que está em volta dele, na linha ofensiva dele, que finalmente deu um pouco de proteção para ele jogar. E os wide receivers dele, saudáveis, finalmente começaram a fazer plays. Eu acho que se a coisa encaixar para o Matt Ryan, esse Colts pode começar a produzir de um jeito legítimo daqui até o final da temporada. Então, por isso que eu aposto no Colts como vencedor da divisão. Thiago, e foi muito bom você levantar esse ponto sobre o quarterback novo, porque de todos esses 10 times da liga que estão com um recorde positivo nesse momento, só o Colts tem um quarterback novo. Então, Eagles e Jalen Hurts, Bills e Josh Allen, Giants e Daniel Jones, que, cara, pode falar o que você quiser do Daniel Jones, mas ele tá lá no prédio já faz um tempo já. Vikings e Kirk Cousins, Jets e o Zach Wilson, que tudo bem, tava machucado, mas enfim, também tá lá no prédio faz tempo. Chiefs e Mahomes, Chargers e Herbert, Cowboys e Cooper Rush, ok, mas enfim, também tá lá no prédio faz um tempo. Titans e Tannehill, e aí o Colts. É o único time aqui dessa lista que tem um quarterback novo. E eu acho que isso diz muito sobre a dificuldade que é ter um quarterback novo dentro do time. E é a linha ofensiva mais cara da liga, tá? E aí vem um ponto pra mim super relevante, assim. Essa linha ofensiva tá péssima nesse começo de temporada. Não tem outra palavra. Só que não é possível, cara. Ela vai melhorar eventualmente. Ela vai ser a melhor... Sei lá, a gente vai chegar na semana 17, 18 com ela sendo a melhor linha ofensiva da liga? Não tem nada que a gente veja hoje que dê esse indício.
Mas ela não vai chegar na semana 18 sendo a pior ou uma das piores linhas ofensivas da liga. Não tem como. Tem muito mais talento do que isso. E aí, quando ela começar a jogar melhor, o Matt Ryan começar a jogar melhor, eu acho que esse time dá um salto. Porque ele já tem alguns números aqui que indicam que esse time tem capacidade para dar um salto. Meu único medo é... receio, se eu for torcedor do Colts, é que tem uma chance muito grande da temporada dele ser definida esse final de semana contra o Tennessee Titans de novo. Porque se você perder de novo o Tennessee Titans, você já perdeu o primeiro jogo. Você vai fora de casa, você perdeu o segundo, você vai ficar na divisão sem essa vantagem no tie-breaking contra o Tennessee, fica muito complicado, assim. Então, esse jogo é muito importante, assim. Se você for puxar os jogos da semana 7, talvez o jogo mais importante da semana 7 seja justamente Tennessee Titans e Indianapolis Colts. O que é uma doideira. E esse foi mais um episódio do podcast Muito Incompetente na NFL, que você encontra em todas as plataformas, nas principais plataformas de podcast, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, enfim, qualquer lugar. E agora também com um pouco mais de atividade nas redes sociais. Então você também encontra a gente no Twitter e no Instagram, no @IncompetenteNFL. Espero que você tenha se divertido e a gente volta na semana 7 para falar um pouquinho mais sobre o futebol americano. Até a próxima. Tchau, tchau.